Livros. 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 Olha, são 8 livros sobre cinema, mais 5 livros sobre direito e mais 3 livros sobre economia. Livros. Ele é autor de vários livros e é o dialogador de hoje. É o nosso dialogador, que é um homem da advocacia, do direito, mas é um pesquisador, um escritor sobre o cinema. Ele é presidente, inclusive, de uma academia chamada Academia Cearense de Cinema. Ele foi professor da Unifor e também da UFC, já aposentado hoje, e foi advogado também durante muitos anos do BNB, o Banco do Nordeste. E é doutor em Direito Constitucional pela Universidade da Espanha, em Santiago de Compostela. Eu me refiro a ele, que também fez o caminho de Santiago, o meu amigo Regis Frota, está aqui ele, autor de todos esses livros. Ei, vamos contar aqui, 8 com mais 3, dá 11, com mais 5... 16 livros. 8 sobre cinema, 5 sobre direito e 3 sobre economia. Afinal, quem você é? Regis, o economista, o advogado ou o homem de cinema? Ricardo, é uma alegria estar aqui nesse diálogo com você. Na verdade, veja só, quando eu entrei no Banco do Nordeste... A sua identidade, eu estou questionando. Nos anos 70, quando eu entrei no Banco do Nordeste, fiquei na dúvida se devesse seguir para a área da economia ou do direito. Afinal, fiz concurso interno. E as duas universidades? E escolhi, você fez as duas graduações? Fiz as duas graduações, já era, quando ingressei no Banco do Nordeste, já era tanto economista como advogado. E terminei optando por, no concurso interno, ser aproveitado como advogado e fui advogado do banco por 25 anos, o que me pareceu uma experiência curiosa, na medida em que o Banco do Nordeste, eu sou muito grato ao Banco do Nordeste, era uma instituição bancária aberta e que se voltava para os interesses do Nordeste. Então, me parecia muito curioso. Até hoje, o Banco do Nordeste, por exemplo, administra o FNE, o Fundo Confissional de Financiamento do Nordeste, e que é praticamente o sustentáculo da nossa região, que tem uma quantidade enorme de recursos provenientes do governo federal, mas aplicados, invertidos no desenvolvimento da nossa região. Então, eu tenho muito apreço por esse aspecto nordestino da coisa e tenho gratidão ao Banco do Nordeste. Nunca tive muita vocação bancária, mas essa possibilidade que o banco me deu de exercer alguns outros desejos, o desejo da pesquisa, da escrita, do magistério, a um só tempo que eu era advogado lá, eu podia perfeitamente complementar a minha atividade profissional com o magistério, como professor. Professor de Direito. Professor de Direito. Na Unifor e na UFC. E, inclusive, de Direito Econômico. Eu era professor até na Constituição. Eu era professor de Direito Constitucional desde o ano 84 e era na área do Direito Constitucional Econômico. Então, de um certo modo, abrigava as duas atividades. As duas vertentes do seu saber, do seu conhecimento. Enfim, mas, na verdade, veja... Eu comecei dizendo dos 16 livros, e dos 16 livros dos quais você é autor, metade é sobre cinema. 8. É mais do que fazer economia e mais do que direito. É verdade. Pelo menos na produção de livro, editorial, o cinema vence. Tem prevalecido. Eu tinha feito um curso de cinema, a exemplo de você que fez curso de cinema na Universidade Nacional de Brasília, no final dos anos 60 e começo dos 70, eu fiz um curso superior de cinema na Universidade Católica de Minas Gerais. E isso me marcou, porque eu era adolescente, saído depois de 8 anos interno em seminário, e o cinema representou o conhecimento do mundo, a fantasia, o desejo. A multiculturalidade, né? A multidisciplinariedade, a outra possibilidade de apreensão de um universo que me tinha sido, de um certo modo, negado por estar recluso 8 anos no seminário, desde adolescente de 10 anos até os 18. Quando saí, abriu-se uma janela. As janelas várias janelas do mundo. E aí você escreveu Memória e Silêncio no cinema chileno, Ensaios de Literatura e Cinema e Terra em Transe, sobre o filme Terra em Transe de Glauber Rocha.
Portanto, você virou, digamos, um historiador, um crítico. Onde é que você se colocaria a sua atividade em relação ao cinema? Como pesquisador, como crítico, como historiador? Um pouco disso. De cada um. Um pouco de cada uma dessas coisas, na verdade. Porque é claro que eu sempre prevaleceu o aspecto teórico, que está mais ligado com a crítica. Inclusive, fazia crítica de cinema aqui nos anos 60, nos diversos jornais de Fortaleza. De linguagem mesmo. Isso. Comentando, inclusive, sobre os melhores filmes no final de cada ano. Aquilo, para um adolescente de 17 anos, no meu caso, me interessou muito, porque era uma possibilidade de aparecer pela primeira vez. E daí eu integrei o Clube de Cinema de Fortaleza no período do Darcy Kofta. O Clube de Cinema de Fortaleza, como você sabe, Ricardo, foi fundado aqui em Fortaleza em 1948 e funcionou muito bem até o ano de 68. E eu, na época, fiz parte da diretoria, não no período do Darcy Kofta, mas quando ele foi substituído por Antônio Frota Neto, jornalista, que foi presidente do Clube de Cinema de Fortaleza e eu secretário. De forma que funcionava todas as semanas, aos domingos, tinha lá no CEFTA da ACI, da Associação Cearense de Imprensa, nós tínhamos a exibição de um filme e comentários. Comentários sobre a Nouvelle Vague, sobre o neorrealismo italiano, sobre os filmes interessantes da década dos 60, 50 e 70, que trouxeram uma riqueza para o cinema fenomenal. E o cinema novo, porque eu vejo aqui... E o cinema novo brasileiro. O cinema novo brasileiro. No caso... um livro sobre o nosso Glauber Rocha. O do Glauber Rocha, ele me influenciou bastante. Eu assisti esse filme, Terra em Transe, em 68, no Cine São Luís, Cine Teatro São Luís, que era uma projeção espetacular. E me trouxe especial apreço na medida em que ele refletia sobre a estrutura política partidária brasileira dos últimos 40 anos. Desde o período de Getúlio Vargas, desde o Estado Novo, do 30, até o 65, mais uma ficção 66. Baseada... É uma ficção baseada nesse conhecimento da realidade complexa da política brasileira. Transe. Eu achei muito interessante. Então você é um homem de cinema que não é cineasta. Que não sou cineasta em que pese, veja só. No 69, no 70, eu fiz alguns filmes aqui em Fortaleza. Eu tenho a Enciclopédia do Cinema Brasileiro, que é um livro enciclopédico, naturalmente, já está na 8ª edição. No verbete Ceará consta a relação dos filmes produzidos no Ceará. E você sabe que cinema na década de 40, 50 e 60 aqui no Ceará eram pouquíssimas as produções. Só a partir dos 70 que começa o Ceará a despertar um pouco para o cinema. Nós somos uma terra, até se supunha ali que fosse uma terra dos filmes inacabados. Orson Welles esteve aqui em Fortaleza em 1942 e não conseguiu terminar o filme dele. Foi terminado já agora, nos anos 80, It's So True, né? Tudo Verdade, Tudo Verdade, por outros cineastas, quando ele já tinha, inclusive, morrido. Portanto, mas nos anos 60, por exemplo, eu conheci João Maria Siqueira, que fez o filme A Rede de Dormir e o Colecionador de Crepúsculos. Né? Mas ele passou 5 anos filmando A Rede de Dormir, para isso teve que vender tudo que tinha, coitado, do carro, a casa, vivia em dificuldades, teve que voltar para a arte gráfica, era um grande pintor, fazia parte da SCAP, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, porque o cinema era uma enorme dificuldade. Os laboratórios não tinham aqui, eram tudo, mandavam negativo para o Rio de Janeiro. E eu fiz, então, um filme, A Poesia Folclórica de Juvenal Galeno, 1970. É um curta? É um curta-metragem, um documentário em preto e branco, sonoro, que hoje a Casa Juvenal Galeno, que está completando agora 100 anos, trouxe à baila, passou esse filme para o digital e é uma contribuição que foi reconhecida. No mês passado me trouxeram uma mensagem, né, de engrandecimento em função disso, de eu ter participado. Fizemos as filmagens com o grupo folclórico da universidade, com o maestro Gondim, que trabalhou Antônio Gondim, era Euseni Colares, que fazia parte do grupo de danças, grupo de danças de folclore. E então eu fiz esse filme, eu vim de Minas Gerais, foi o filme de produção da minha disciplina lá na Escola Superior de Cinema. E por que você... Forma que eu também tive prática nessa área. Pois eu sei, mas por que você não se... Por que você é isso, por exemplo, o pesquisador, o crítico, o homem de cinema, da história do cinema, mas não se motivou a ser o homem que faz cinema, no sentido de pegar na câmera e de fazer roteiro, ser roteirista, etc. Não me profissionalizei como cineasta, na verdade.
Eu quero crer que por outras razões. Claro, eu acho que não do ponto de vista biográfico, mas do ponto de vista do conceito mesmo, do papel que um não cineasta tem na história, na constituição da história do cinema. Tá certo, tá certo. Veja só, eu acredito que o cinema é uma atividade de jovens. Hoje são feitas muitas produções de cinema aqui no Ceará. Estão 2, 4 filmes cearenses de longa-metragem estão concorrendo a partir de amanhã, sexta-feira, dia 23, na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais. E tudo feito por jovens. Só o Rosenberg Cariri, que é um cineasta antigo, do meu período, dos anos 70, que tem um filme dele lá, que vai inaugurar essa mostra, mas geralmente é feito por jovens. E eu, quando jovem, que tive essa oportunidade de partir, constatei que ou eu tinha que forçar, me mudar para o Rio de Janeiro, e tive uma dificuldade profissional, quer dizer, o cinema teve muitas dificuldades. O cinema brasileiro perdeu aquele elan combativo do cinema novo que me encantava, por pesquisar sociologicamente a realidade brasileira, e passou para a pornochanchada, começou a fazer filmes sem interesses e que não me despertavam de me dedicar profissionalmente. Então eu voltei para o Ceará, depois de um périplo latino-americano, de ter passado alguns anos na França e no Canadá, trabalhando, voltei para o Ceará e retomei os meus cursos universitários que eu tinha abandonado. Comecei economia, direito e administração, tinha iniciado aqui nos anos 60, fui terminá-los tudo no final dos 70, começo dos 80. E qual é, digamos, a visão, o prisma pelo qual você olha o cinema, digamos que pudesse juntar aqui a sua contribuição nesses 8 livros sobre cinema? O que você pensa sobre o cinema que está aqui distribuído nesses livros todos? Quem seria o pensador de cinema Regis Frota? É isso. O pensador de cinema, naturalmente, leva em conta o fato de que o cinema é um espetáculo fundamental de transmitir as experiências humanas e os sonhos dos jovens. Portanto, o cinema, tanto documental como ficcional, tem uma função extraordinária na educação das pessoas. E isso me encanta, eu digo. Depois eu me interessei pela possibilidade de, no doutorado em Direito, fornecer uma cadeira, ministrar uma disciplina que eu ministrei por 10 anos, uma disciplina que eu próprio elaborei a ementa e propus para o quadro dos 18 professores do doutorado. Um deles era o Paulo Bonavides, que apreciou muito, e era Direitos Fundamentais, tendo em vista que o nosso doutorado em Direito, a pós-graduação em Direito da UFC, onde eu fui por 30 anos professor, tem como área de concentração os direitos fundamentais, que eu já ministrava na graduação. Na pós-graduação, introduzi uma disciplina que eu mesmo denominei de Direitos Fundamentais, Cinema e Literatura na Contemporaneidade. Ensaios de literatura e cinema. Por coincidência, estou exatamente com um livro que trata disso. Exatamente. E esse livro é publicado em 2007, quando eu estava no auge, né, desse trabalho de ministrar e trazer, formar a cabeça dos doutorandos e dos mestrandos para a perspectiva não unicamente legalista do direito, sim, mas encarar o direito a partir de experiências que a própria literatura, uma forma de comunicação humana que já tem 2000 anos, desde a Grécia Antiga, tradicional, e incorporar todas as pesquisas literárias e o cinema, que é uma arte audiovisual mais recente, só tem um século. Então, portanto, a relação entre o cinema e a literatura tinha que ser aproveitada pelo campo do direito. Eu me recordo muito de ter tido um aluno que disse: olha, eu nunca li um livro fora da área do direito. Já sou juiz federal, um rapaz de 25 anos. Eu disse: você está de parabéns, mas aqui na minha disciplina, que está fazendo doutorado, você vai ler um livro de literatura. E ele, ao final do semestre, tinha lido o Graciliano Ramos, não é, com as Memórias do Cárcere, que são 2 volumes grandes. Portanto, eu acho que é uma experiência extraordinária que a literatura traz. Você então estudava direito a partir das referências literárias e cinematográficas? Isso? De 10 anos para cá, e, sobretudo na pós-graduação, foi o que eu fiz. Sim. Eu me orgulho o de cinema ter como uma fonte, como uma fonte um arsenal de mesmo, experiências e de aproveitamentos para a área do direito, para os advogados, promotores, juízes. Todos eles que têm algum contato com a literatura e com o cinema deveriam aproveitar para fazer uma reflexão de identificação dos elementos jurídicos contidos
na elaboração literária e cinematográfica. Quantos livros e quantos filmes existem sobre júri, sobre relações de família, portanto, sobre as coisas... Material, uma matéria-prima portanto, claro, para uma análise de um jurista ou de um pós-graduado, um doutorando em Direito Constitucional. E você foi estudar Direito Constitucional na Espanha? Em Santiago de Compostela. Em Santiago de Compostela. Isso, em 93, quando eu substituí o professor Paulo Bonavides, que tinha sido meu professor tanto em Ciência Política, na Escola de Administração, como no próprio curso de mestrado em Direito. Quando ele aposentou-se, que abriu a vaga dele, e eu fui aprovado no concurso em 1990, passei da Unifor para a Federal, eu disse, professor Bonavides, eu necessito de fazer, e na época era um pouco pioneiro, né, em um doutorado. Me indique um bom curso na Europa, que você tanto conhece. Ele disse, olha, acabei de chegar de Santiago de Compostela. E me deu o endereço do titular lá, do catedrático, um grande catedrático, Francisco Fernando Segado, que era um cara jovem, e começamos a nos corresponder, de forma que eu fiquei 8 meses me preparando, me submetendo a uma seleção da CAPES e obtive uma bolsa e fiquei de 94 a 98. Fiquei 94 anos, claro, fazendo doutorado. Fiquei 4 anos fazendo doutorado em Santiago de Compostela. E é sobre o que a sua tese em Santiago de Compostela? É sobre exatamente o Fundo Constitucional do Nordeste, comparativamente, o FNE, que é administrado pelo Banco do Nordeste, onde eu era advogado, comparativamente com um fundo de compensação interterritorial, que é o fundo público de recursos encarregado de descentralizar os recursos da Espanha. Você sabe que a Espanha... Você compara os mecenatos estaduais. Estaduais não, estatais. Eu comparo a situação nordestina com a situação de descentralização da Espanha. Você sabe que a Espanha vivenciou, de 1939, no final da Guerra Civil, até 1976, quando faleceu o ditador, o generalíssimo Franco, vivenciou uma junção, uma unificação artificial. Então, grande sonho daí, porque tem as regiões separatistas, né? Entendeu? Andaluzia, não é? A Catalunha, os bascos, a própria Galícia, onde eu fui estudar, em Santiago de Compostela, vive exatamente... E a Constituição espanhola prevê tudo isso, constituir um fundo de descentralização dos recursos. E conseguiu, com 10 anos, ela descentralizou mais do que a própria situação. É como se houvera feito um novo pacto federativo. E produziu um cinema extraordinário. Grandes cineastas, né? E demais. Eu já tinha, de um certo modo, quando eu fui fazer o doutorado em Direito lá, eu tinha a preocupação de não me desviar. Quando você perguntou qual é a minha tese, está publicada pelo Banco do Nordeste, se chama Solidariedade Confessional no Brasil, porque exatamente retrata quais as diversas políticas públicas de obtenção ou eliminação ou diminuição da desigualdade social e regional do Brasil. Portanto, é uma perspectiva nordestina de interpretação da Constituição, sobretudo da Constituição Econômica, que vai a nossa Constituição de 88. Olha o outro objeto, mais um livro. Pois a Constituição. Mais um livro, mas veja só, eu por 30 anos fui professor de Direito Constitucional. Sim, claro. E de um setor da Constituição, essa de 88, que trata sobre a ordem econômica e social, ordem econômica e financeira. Portanto, do artigo 170 ao 192, ela dimensiona as políticas públicas, regula, portanto, qual deve ser a atitude do Estado brasileiro em relação às regiões e à própria população que essa Constituição representa. Já que estamos falando, então, da Espanha, é preciso colocar outros objetos que você me trouxe. O representante Mó, os dois representantes aqui. Dom Quixote de la Mancha e o Sancho Panza, né? Personagens do livro de Cervantes, o Dom Quixote, né? O Dom Quixote. Isso, realmente, isto aí me lembra muito a Espanha, né? O que você trouxe? Para falar de quê? Para falar da exatamente utopia, da utopia e do significado histórico de Dom Quixote. Um dos livros publicado pela primeira vez, a primeira parte em 1605 e a segunda parte 10 anos depois, em 1615, poucos meses antes de ele, Cervantes, falecer. Portanto, Dom Quixote de la Mancha,
É um livro extraordinário. É um livro que eu adotei lá na disciplina do doutorado em Direito, porque eu acho que é um dos livros mais significativos do Ocidente. Mas sobre que prisma você incorpora num doutorado em Direito Constitucional a figura de Dom Quixote de La Mancha? Pois exatamente pelo estudo... O quixotismo? O quixotismo e todo o início da literatura ocidental, a literatura que superou as novelas de cavalaria e partiu para uma perspectiva extraordinária, né? Dom Quixote, ele reflete sobre a loucura, sobre a justiça, sobre o direito, sobre a prisão, sobre a liberdade. É um canto de louvor à liberdade. E a imaginação. É uma E como é que você fez, então, essa costura de comparação entre os dois mecenatos e a figura de Dom Quixote? E, inclusive, veja só, eu também me refiro muito às próprias adaptações do livro Dom Quixote pelo cinema. Uma das mais significativas foi feita por Orson Welles, o grande cineasta, né, que esteve aqui em Fortaleza no 42 e que revolucionou o cinema, não é? No mundo, em 1940 no mundo, e que passou mais de 20 anos produzindo com seus próprios recursos um filme sobre Dom Quixote. Quer dizer, uma adaptação de Dom Quixote. É uma adaptação contemporânea, onde tem carros, onde ele reflete sobre a situação. Então, mesmo num doutorado em Direito Constitucional, você se reportou à literatura e ao cinema. Claro. A disciplina era exatamente isso. Direitos fundamentais, cinema e literatura na contemporaneidade. É trazendo para o contemporâneo, para o dia de hoje, as possibilidades que as interseções, as interligações entre a literatura e o cinema e o direito são possíveis de serem captadas. E quais? Porque é exatamente, se a nossa área de concentração era os direitos fundamentais, Dom Quixote, né, é um exemplo de alguém que sonhou com a liberdade e com a justiça. E o nosso Sancho Panza? O Sancho Panza é o alter ego. O alter ego é o homem que dá o sentido de praticidade à loucura de Dom Quixote. Portanto, é um auxiliar fundamental. São as duas possibilidades entre o sonho e a realidade. Então, não é possível falar de um sem falar do outro. Portanto, eles... E o livro é exatamente esse confronto de visão. E a Espanha é muito isso. A Espanha, eu habitei exatamente na área manchega. Essa coisa imaginativa, heróica. Toledo, toda a área, né? Lindo, toda Toledo. Extraordinário, né? Então, eu acho que eu tenho um apreço e uma gratidão por esse período que vivei na Espanha. E você é os dois? Porque eu levei a minha família, os 3 filhos, o mais novo tinha 4 anos, e saiu de lá com 8 anos, portanto, falando espanhol, com todas as dificuldades que ele teve. Tinha umas filhas de 12 anos e outra de 16. Então, eles vivenciaram 4 anos na Espanha. Ele praticamente foi alfabetizado em espanhol. E hoje a minha filha primogênita vive casada com um chileno há 21 anos de idade, mora em Santiago do Chile, e está, nesse momento, vivenciando o seu primeiro ano de sabático, fazendo uma pesquisa. Ela tem vários livros publicados, tá? E está em Madrid, onde a visitarei no próximo mês, com essa perspectiva de renovar minha Você Espanha. É um pouco os dois? É uns poucos dois? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós somos um pouco de sonho, idealismo e de praticidade. De Quixote. E de todos nós temos um pouco de Quixote e de Sancho Panza. E de Sancho Panza. E onde foi onde isso predominou mais na hora de se fazer no Ceará uma academia cearense de cinema? Você foi mais Sancho Panza ou mais quixotesco, hein? Eu acho que, nesse sentido, fui mais quixotesco. De todos os modos, porque é uma verdadeira loucura a pessoa, não é... E tentar liderar esse processo. A Academia Cearense de Cinema está exatamente nesse mês de janeiro agora, o Ricardo, completando 3 meses de fundação. Nós temos o nosso estatuto foi aprovado em janeiro de 2017. Eu estou como presidente e me renovaram esse mandato e eu não abdico de tentar dar o máximo de mim a essa academia. Nós hoje somos 40 sócios efetivos. E qual é o objetivo fundamental, assim, da academia? O objetivo qual é o princípio fundamental é exatamente... Os princípios que ela deve seguir e os objetivos, assim, ela tem em resumo, uma missão seria... extraordinária, a missão de um certo modo, qual é a missão da Academia Cearense de Cinema? De dar uma certa continuidade ao trabalho do Clube de Cinema de Fortaleza, que trouxe tantos benefícios
e que sempre esteve também ligado à literatura. Antônio Girão Barroso foi um dos primeiros. Todas as revistas Clã, ele tinha um artigo publicado sobre cinema. Portanto, Antônio Girão Barroso, outro dia, a Academia tentou fazer uma homenagem especial ao filho dele, ao Oswald Barroso, na medida em que o Antônio Girão Barroso foi um dos homens que perdeu o preconceito com o cinema, e nos anos 40 havia muitos preconceitos, inicialmente porque não se admitia que o cinema fosse objeto de arte, fosse um objeto artístico, sempre se imaginava que fosse uma coisa menor. Afinal, a literatura tem aí 2000 anos, mas o cinema só tem 100 anos. E é um entretenimento, já dizia, né, o Luiz Severino Ribeiro, que o cinema é sobretudo divertimento, né? É indústria, é comércio, não é, entendeu? É espetáculo, entretenimento, mas é também um objeto artístico. E é sobre esse ângulo que a Academia tenta se estruturar. E a Academia, então, faz conferências, tem um cineclube? Tem um cineclube. Nós fizemos um convênio com a Faculdade de Araguiçá, que nos cedeu uma sala permanente, e lá nós temos uma biblioteca e estamos constituindo uma filmoteca. Portanto, vai ter mais de 2.000 filmes. Hoje os filmes são facilitados porque existem DVD. Portanto, filmes clássicos dos grandes, né? Filmes... Na época que eu iniciei, havia uma enorme dificuldade de conhecer a história do cinema. A história nos seus primórdios, nos anos de 1910, 1915, David Ward Griffith, né? Entendeu? Portanto, os próprios primeiros cineastas do mundo, que foram os irmãos Lumière, chegaram a afirmar que o cinema era uma invenção sem futuro. E nós estamos aí já há 110 anos, um pouco mais, da história do cinema. Quantas vezes o cinema já morreu, mas quantas vezes ressuscitou? Portanto, essa perspectiva artística é uma renovação permanente e é um dos objetivos da Academia, é dar continuidade, valorizar as pessoas. Por exemplo, entre os nossos sócios nós temos o Ari Bezerra Leite, que é um memorialista com mais de 5 livros publicados sobre a história do espetáculo em Fortaleza, no Ceará, desde o ano de 1897, e continua mais que octogenário, mas trabalhando. Publicou no ano passado a história da fotografia do Ceará no século XIX, já está com a pesquisa agora sobre a história do cinema no Ceará, a história da fotografia do Ceará no século XX. Portanto, nós temos memorialistas e pesquisadores, escritores, fotógrafos. Nós não temos nenhum preconceito em relação a quem compõe. O quadro é bastante variado. Nós temos um quadro de 40 patronos, que são 40 nomes de pessoas que trabalharam, que contribuíram tanto para a produção do cinema no Ceará, como para a exibição, como para a distribuição. Portanto, o cinema é um fenômeno que se desenvolve em vários níveis. E no Ceará tem mais de 100 anos, né? Tem 1908, mais de 100 anos. Né? Desde 1908 já tinha a primeira sala. Mas antes das primeiras salas, havia exibições na rua. Dos ambulantes. Nos ambulantes, é isso, né? que é registrado no livro do Ari Bezerra Leite. Ele tem um livro chamado Os Ambulantes. Exatamente. Desde os primeiros anos de 1897. Ainda o animatógrafo, né? Exatamente, o fonógrafo, o Edilson, né, entendeu? O Edison e vários, né, vários outros mecanismos tecnológicos de exibição. É verdade. Vamos continuar conversando com o Regis Frota, que é presidente desta associação, a Academia Cearense de Cinema, nos dois sentidos, não só para analisar aqueles que estão atrás da câmera filmando, mas também para compreender a recepção daqueles que se sentam aqui, não é, para assistir, ou daqueles que dirigem filmes, enfim, cinema em todas as dimensões. Acho que nessa cadeira aqui passam todas as cadeiras do mundo, não é? É verdade. As cadeiras em todas as etapas da vida, não é? Isso é verdade. Vendo a vida a partir dessa grande janela que é o cinema. Mas no próximo segmento a gente vai continuar falando com o Regis Frota, porque ele nos trouxe outros objetos, inclusive a revista que é publicada pela Academia, que se chama Crua.